Sejam bem-vindos a essa aula que nós vamos dar início a outro assunto que são os testes de hipóteses. E nós temos esse conceito dos intervalos de confiança. Vamos supor que você fez uma pesquisa do preço médio de uma refeição em restaurantes e chegou à conclusão que a média é de R$ 20. E você define um intervalo de confiança, nesse caso entre 15 e R$ 25. Dessa forma, ao invés de você falar que a média de preços é R$ 20, você vai indicar que a média de preços varia entre 15 e R$ 25. E esses intervalos de confiança, eles são muito úteis para você tomar algum tipo de decisão quando você vai fazer análise de dados, porém, os testes de hipótese, eles diferem desses intervalos de confiança no sentido de que você precisa ter uma resposta, ou é sim ou é não. Será que um determinado experimento ele é melhor do que outro experimento? Vamos supor que nós descobrimos que o preço médio da refeição é R$ 20. Porém, será que esse valor realmente ele está correto ou não está correto? Será que é R$ 20 ou será que é R$ 30, R$ 40 ou R$ 10? Com isso, você usa os testes de hipóteses para você confirmar ou então para você rejeitar uma determinada afirmação. E é necessário nós fazermos essa validação, pois nós estamos trabalhando com amostras. Se você estivesse fazendo um experimento na população inteira, não seria necessário você fazer um teste de hipótese e também não seria necessário você fazer a geração desses intervalos de confiança. Vamos supor que você tem uma universidade com 5.000 alunos e você retira uma amostra de 500 alunos. Para você validar os resultados, invariavelmente você vai precisar calcular os intervalos de confiança, fazer testes de hipóteses com esses 500 alunos. Porém, se você faz o estudo com esses 5.000 alunos, com a população inteira, não é necessário você fazer um teste de hipótese pelo fato de que você está trabalhando com a população, ou seja, com todos os dados disponíveis. Claro que esse não é o caso no mundo real, sempre nós vamos trabalhar com amostras. E a definição de hipótese é uma ideia a ser testada. Você tem uma determinada ideia sobre um novo algoritmo e você precisa fazer o teste para verificar se de fato esse seu novo algoritmo ele é melhor do que os algoritmos existentes. Isso acontece muito em trabalhos de mestrado, doutorado, quando você vai, por exemplo, construir um novo algoritmo. Vamos supor que você criou uma nova versão do algoritmo Naive Bayes. Você vai precisar comprovar se a nova versão do Naive Bayes ele é melhor do que as versões anteriores. Para isso, você vai precisar executar os testes de hipóteses. Para você fazer a validação de qualquer tipo de trabalho científico, é necessário que você valide as hipóteses. Vamos supor que você está fazendo uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, construindo o novo algoritmo Naive Bayes. A sua hipótese será de que o novo algoritmo Naive Bayes é melhor do que o Naive Bayes atual. Com isso, você vai ter essa ideia que você vai precisar testar para ver se é verdadeira ou não. E nós temos dois conceitos bastante importantes. O primeiro é o H0, que é chamado de hipótese nula. Sempre quando você ouvir falar sobre a hipótese nula, é o dado que já existe, a informação que já existia. Por exemplo, nós temos o preço médio da refeição é R$ 20. E você vai gerar uma nova hipótese para você afirmar de que esse valor não está correto, não é R$ 20, é R$ 50 ou é R$ 10. A hipótese nula é o dado que já existe. Nesse exemplo do Naive Bayes, é o resultado que o Naive Bayes apresenta em uma base de dados, a versão atual do Naive Bayes, ou seja, a versão que já existe. E a ideia é você presumir que essa hipótese nula ela é verdadeira até que se prove o contrário. É aquela ideia de um tribunal, a pessoa é inocente até que se prove o contrário, ou seja, até que se prove que a pessoa é culpada. Esse é o primeiro conceito importante, o H0, que é a hipótese nula.
e nós temos a hipótese alternativa, que é representado pelo H1, que conforme você já deve estar desconfiando, é o que você está tentando provar. Ou, em outras palavras, tudo que é diferente de nula. Caso você queira provar que esse valor de R$20 da refeição média, ele não é verdadeiro, ele é falso, quer dizer que a tua hipótese alternativa pode ser um valor maior, por exemplo, R$30, ou um valor maior, R$10. Temos novamente esse parâmetro alfa, que também é utilizado para você criar os intervalos de confiança, e ele é muito parecido com o anterior, porém você pode ler da seguinte maneira: é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula. Quanto menor é o valor do alfa, mais seguro é o resultado, que é também chamado do nível de significância. Em geral, nós utilizamos esse valor de 0,01 ou 0,05. Em trabalhos científicos, ou você usa o 0,1, que indicaria o 99% de confiabilidade da tua hipótese, e 0,5, que indica 5% da confiabilidade da sua hipótese. E veja que esse valor de alfa é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, ou seja, a hipótese que já existia. Se nós temos um valor de 0,01, a probabilidade de você rejeitar essa hipótese é de somente 1% no experimento que você está fazendo. Se você escolher 5%, indica que a probabilidade de você rejeitar essa hipótese nula é de somente 5%. Nós temos essa definição que explica melhor: 5% de chances de concluir que existe uma diferença quando não há uma diferença real. Em outras palavras, esse 5% pode indicar a margem de erro. Nós temos outro conceito importante, que é o valor de P, que é chamado do p-value. Esse é um dos conceitos mais utilizados na estatística para você trabalhar com teste de hipótese, e você vai calcular o valor de P. Toda vez que você vai fazer o teste de uma hipótese, o objetivo é calcular o valor de P. E nós vamos comparar esse resultado. Se o valor de P ele for maior ou igual ao valor do alfa, 0,01 ou 0,05, quer dizer que você não vai rejeitar o H0. O objetivo de você fazer teste é você rejeitar a hipótese nula ou você não rejeitar a hipótese nula, que é a afirmação que já existe no cenário que você está trabalhando. Se o valor de P for maior ou igual ao alfa, você não vai rejeitar a hipótese nula. Isso indica que nós não temos evidências de que, por exemplo, o preço de uma refeição é R$30 ou o preço da refeição é R$10. Quer dizer que você não vai conseguir provar a sua hipótese. Por outro lado, se o valor de p-value for menor do que o alfa, você vai rejeitar a hipótese nula, que é a hipótese que já existe. E, em outras palavras, indica que nós temos evidência estatística de que o nosso novo experimento ele tem diferença com relação ao experimento que já existia. Considerando o preço do restaurante, o H0 é o preço médio de R$20. E você descobre que o preço médio é de R$30. Vamos supor que você não estava satisfeito com esse resultado do preço médio. Você, por exemplo, contratou uma empresa para fazer uma pesquisa, gerou uma nova amostra, fez todos os cálculos novamente, principalmente esse valor médio, e chegou à conclusão de que é R$30. Você faz o teste de hipótese e se você obtém o p-value menor do que o valor de alfa, quer dizer que você rejeita esse valor de 20 e você vai considerar o novo valor que você encontrou, que é de R$30. Dessa maneira que você vai conseguir fazer a validação de um artigo científico, por exemplo. Temos dois outros conceitos. O erro tipo 1, que é quando você rejeita a hipótese nula, quando você não deveria. Por exemplo, você encontrou o valor de R$30 da refeição,
e você rejeitou a hipótese nula. Quer dizer que você matou esse valor de 20 e agora considera a média dos preços igual a 30. Porém, esse valor de 30 não estaria totalmente correto, isso indica que nós temos um erro do tipo 1. E também temos o erro do tipo 2, que é quando você não rejeita a hipótese nula, quando deveria ter rejeitado a hipótese nula. Nesse exemplo dos preços, você chegou à conclusão de que o preço não é 20 e é 30, porém você acabou não rejeitando a hipótese nula. Ao invés de considerar o novo valor 30, você considerou o valor 20. Com isso, fechamos essa aula que você aprendeu os conceitos básicos sobre o teste de hipóteses e na próxima aula nós vamos fazer os cálculos passo a passo. Vai ficar mais fácil para você entender o que é cada um desses elementos. Obrigado e até lá!